Olá, olá, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos começando mais uma aula de redação aqui no Super Enem. Eu sou a professora Ana Cláudia. E você, como é que tá? Manda aqui no chat o seu boa tarde, mostrando que você tá estudando para o Enem, super esforçado e quer aprender um pouco mais sobre redação. Hoje falando sobre competência 1. E aí, quem é que tá aí para me dar já esse boa tarde de recepção super bacana aqui pela transmissão do YouTube? Vamos lá? Tem alguém por aí já? Se não, chega, vai chegando e vai chamando, vai convidando todo mundo para participar dessa live. Hoje nós temos um assunto super importante, gente, para tratar. A acentuação gráfica e o emprego do hífen. Poxa, duas dúvidas enormes que muita gente tem. Opa, Rosinalda, mulher da Calcaia, boa tarde. Um cheiro no seu coração. Já divulga por aí o Super Enem, nós estamos começando aqui a nossa aula. Muita coisa boa para tratar com vocês hoje, tá bom? Eu não vou nem enrolar muito, né? Já vamos começar falando aqui um pouquinho a respeito de por que a acentuação gráfica é tão importante. Vamos conversar? Bom, sabendo que a acentuação gráfica ela é analisada lá no Enem dentro da competência 1 como uma das convenções da língua, ou seja, faz parte principalmente dos acordos ortográficos, e aí eu nem vou mais chamar de novo acordo, né? Porque esse acordo já está velho. Um acordo que começou lá na década de 90, consolidou-se lá entre 2013. O Enem oficializou em 2015 e 2016 já não tinha mais desculpa para se chamar de novo acordo, né? O Enem, então, cobra integralmente essas regras de acentuação. E tem muita gente que ignora a acentuação da palavra, achando que não é nada importante, é só um pequeno detalhe, não interfere na escrita. Gente, isso é um pensamento que aluno do Super Enem não tem. Porque vocês vão perceber que acentuar as palavras é escrever a palavra corretamente. Faz parte da ortografia, tá? E vamos entender essa questão da acentuação e da acentuação gráfica. Vocês ficaram curiosos? E aí, deixa eu ver quem mais está aqui. Muito bem, o Ricardo Oliveira está aqui também. Ah, não, mas é a Rosinalda, porque ela está utilizando outro arroba. Mulher. Bom, e nós temos também o Paulo Lima. Quem mais está por aí, gente? Vai me dando boa tarde, vai mandando um coraçãozinho. Quem está acompanhando todos os dias as lives aqui do Super Enem, aprendendo de montão. Oi, Eduardo, tudo bem, meu amor? Opa, tem aqui a Isa também. Boa tarde, Isa, para você. Muito obrigada aqui pela participação. Por favor, vão lá nos grupinhos de WhatsApp de vocês, manda o nosso link e diz, olha, a aula do Super Enem está começando. E hoje a gente vai falar de acentuação gráfica e do uso do hífen. A competência 1 é uma competência que merece a atenção dos alunos, merece que você se esforce para tirar uma boa nota, porque geralmente é o que tira a nota 1000 dos alunos, gente, mas aqui no Super Enem não. Desde 3 de março, eu tenho certeza, Rosinalda, que isso vai voltar para você como algo muito bom. Essas aulas vão te ajudar muito e a sua nota vai ser excelente no Enem deste ano, tenho certeza absoluta. Então vamos lá. Então, o que é a acentuação gráfica, Ana Cláudia? Né? A acentuação gráfica é uma convenção da língua portuguesa e é avaliada na competência 1. A inadequação é considerada um desvio. Já expliquei aqui para vocês que o Enem analisa a falha de estrutura sintática e os desvios da norma culta, né? E a acentuação gráfica é um desvio da norma culta. E a palavra desvio, esclarecendo novamente, é, na verdade, aquele nosso popular erro de português. Tudo bem? Muito bem. Na redação do Enem, os erros de acentuação ou os desvios de acentuação comprometem, gente, a norma padrão da língua portuguesa, por isso que é muito importante ser observado. E, gente, querendo ou não, é um dos problemas que mais tira ponto na competência 1, porque as pessoas ignoram isso como algo importante, tá? Podem gerar ambiguidade, já que a acentuação gráfica, ela também faz a diferenciação entre as palavras, entre palavras de classes diferentes, que têm significados diferentes, às vezes uma só acentuação já faz diferença. Também para concordância. Às vezes, na concordância, eu usando uma acentuação gráfica já faz a diferença ali. Tá? Indica também a falta de domínio da linguagem formal, tá certo, gente? Então, olha só, observar esses 3 pontos é muito importante aqui no nosso caso.
Ok, vamos falar um pouquinho de alguns fundamentos para entender a questão da acentuação gráfica. E aí eu quero dar uma olhada aqui no chat, e nós temos a Vivi Alves está aqui, o José Manuel está aqui também. Gente, boa tarde para vocês. Eu quero que vocês me contem aqui no chat se alguém tem problema com a acentuação, se tem dúvidas, se muitas vezes é corrigida a acentuação gráfica lá na sua redação Enem, quando a sua professora está lá corrigindo, ela sempre corrige uma acentuação ou outra. Manda os seus depoimentos aqui, fala comigo. Como é que é a sua situação em relação à acentuação gráfica? Cadê a Vivi? Cadê o José? Cadê o Ricardo? Meu Deus, não é o Ricardo, é a Rosinalda. Como é que tá a Rosinalda? Fala aí para mim. Como é que tá a Isa? Eduardo, como é que é a questão da acentuação para vocês? Mandem aqui para mim no chat, vamos conversar, tá? Então vamos lá. Galerinha, olha só. Toda palavra, ela tem sílaba tônica, uma só, e as demais são chamadas de átonas, tá? Então, toda palavra, nas suas sílabas, ela é composta, né, justamente por uma sílaba tônica e outras sílabas átonas, tá? Isso no português brasileiro, porque tem outras línguas que já é um pouquinho diferente, tá bom? Então, na língua portuguesa, vocês vão perceber que toda palavra tem uma acentuação sonora, tá? Vou até marcar aqui, ó, uma acentuação sonora, que é justamente a chamada sílaba tônica. Então, quando a sílaba tônica ela está ali no meio da palavra, ela já é uma acentuação sonora daquela palavra, tá? Aqui os dois exemplos, olha só, eu trouxe a palavra possível, eu até vou brincar aqui com as minhas mãos, observem aqui as minhas mãos para vocês entenderem a intensidade que eu utilizo quando eu falo cada sílaba de uma palavra. Olha só, ó, possível. Olha só que legal. Então, você vai ver que há aqui, ó, uma palavra que tem mais intensidade, uma sílaba que tem mais intensidade do que a outra. Então, observa, ó, escola. Então, veja que tem sempre uma sílaba que é mais forte, tá? Ou seja, essa acentuação, ela é uma acentuação natural, ela é uma acentuação sonora que a palavra já tem. E quem faz essa acentuação sonora é a sílaba tônica, ok? Muito bem. Acontece que aqui vocês vão ver que eu destaquei. Existe a palavra aqui, ó, possível, que tem um acento gráfico, e a palavra escola, que não tem acento gráfico. Significa dizer que nem toda palavra da língua portuguesa recebe acento gráfico. Lembrando que gráfico vem de grafia, de escrita, de marcação. Então, nem toda sílaba tônica é marcada graficamente por um acento, tá certo? Isso é importante que você entenda. O que vai acontecer? A sílaba tônica, né? Ela algumas vezes recebe esse acento gráfico que são de duas naturezas, são dois tipos. Prestem bem atenção, porque nós temos outros sinais que às vezes são confundidos com acentos, mas eu vou já esclarecer isso para vocês. Olha só, nós temos dois acentos gráficos muito importantes para marcar a sílaba tônica na língua portuguesa, que é o acento agudo, tá aqui representado, né, por um acentozinho, ó. E aí vocês vão ver que ele é mais aqui voltado para a direita, né? E eu lembrei aqui da Milena, que estava fazendo a prova do Big Brother, e aí ela foi escrever e a palavra tinha crase, e a crase era voltada para o outro lado, né? O sinal vira. E ela escreveu tudo como se fosse ali o acento agudo. E aí ela simplesmente teve que fazer a prova de novo. Aliás, acho que ela reprovou na prova, né? Ela não conseguiu voltar para a festa lá do Big Brother. Quem acompanha Big Brother sabe do que eu falei. Estou falando aqui. Então, a Milena errou todos os acentos, porque ela trocou o acento grave da crase com o acento agudo, tá? E aí nós temos aqui também o acento circunflexo, que dá a ideia de som fechado. Então, vamos entender. Na língua portuguesa, então, para marcar a sílaba tônica, nós temos o acento agudo e nós temos o acento circunflexo. O acento agudo tem som aberto e o acento circunflexo, som fechado, tá? Ana, mas você acabou de falar do acento grave, né? Do acento grave que marca a crase. Então, vamos lá.
O acento grave, ele é uma espécie de acento agudo ao contrário. E ele serve para marcar a crase. A crase não é sílaba tônica, tá, gente? É um fenômeno de regência na língua portuguesa e que a gente acabou, por convenção, marcando por esse acento que é o contrário do acento agudo. Belezinha? E aí nós temos também o tio, né? Que as pessoas me perguntam, professora, mas aí tem tio na palavra e o tio não é um acento? Não. O tio, ele é um sinal de nasalização. Ficou claro? Então, cuidado com essa história de que o tio é um acento. Não, o tio não é um acento, ele é apenas um sinal. Tanto que a palavra, por exemplo, órgão, a palavra órgão tem tanto o acento agudo quanto o tio. E as pessoas ficam em dúvida e muitas vezes não colocam o acento agudo porque acham que uma palavra não pode ter dois acentos. Claro que não tem dois acentos. Tem apenas um, que é o acento agudo. O acento o tio não é um acento, né? Ele é um sinal de nasalização. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver o que a pessoa está falando. A Vivi diz que tem uma certa dificuldade com acentuação gráfica. A Isa diz que tá boa em relação à acentuação. Que bacana, Isa. Então, você vai aqui ajudar, principalmente nos exercícios, né? A Elisa diz que tem todas as dúvidas. Bom, a Rosilda diz assim, faz tempo que terminei meus estudos, sou mãe e estou revisando tudo, mas não tenho problemas com acentuação. Que coisa boa, gente. Então, ó, vocês que estão afinados com acentuação, estão revisando o conteúdo e vão fazer o seguinte, vão aqui ajudar na hora dos exercícios, tá bom? Muito bem. Vamos falar de critério de acentuação? Olha só. A acentuação gráfica no português, ela segue 3 critérios principais em suas regras de acentuação, tá bom? Primeiro, qual é a posição que a sílaba tônica ela está? Isso é importante. Qual é a posição dela, tá? Porque as regras, elas vão se dividir justamente em relação a isso. Qual é a posição que a sílaba tônica se encontra? Depois, a terminação da palavra, ok? Como é que eu termino essa palavra? Som forte, som fraco, como é que é? A terminação da palavra também influencia. E regras específicas, como, por exemplo, a regra dos hiatos, a regra dos ditônicos, desculpa, gente, dos ditongos, né? Também tem as regras das palavras que são monossílabas, e a gente vai já falar sobre todas essas regras, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, esclarecendo mais algumas coisas para a gente chegar lá nas regras propriamente ditas. E uma delas é as palavras que são chamadas de monossílabas, né? Ou monossílabos. Os monossílabos são palavras que são formadas por uma única sílaba. E pode ser, né? Esse monossílabo pode ser tônico ou ele pode ser átono, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre os dois e como é que eu faço para identificar o monossílabo tônico do monossílabo átono? É simples, olha. O monossílabo ele é chamado de tônico quando ele apresenta uma autonomia no significado, ou seja, ele tem significado próprio. E enquanto que os monossílabos átonos, eles não têm. Então, fica muito fácil de perceber nos exemplos aqui abaixo. Por exemplo, a palavra pá, que tem um significado autônomo, você sabe que objeto é esse, né? Utilizado para construção, muito bem. Má, que é uma qualidade, mar, que é um substantivo, bom, que é um adjetivo, bem, que é um advérbio, luz, que é justamente um substantivo. Então, veja que essas palavras que têm significação própria, elas são chamadas de monossílabos tônicos, tá? Ou palavras monossílabas, né? Beleza. E aqui os monossílabos que são átonos são aqueles, principalmente conjunções, preposições e artigos, por exemplo, que sozinhos não têm autonomia, não têm um significado. Como a preposição de, a contração na, a preposição em, aqui artigos ou pronomes o, a, os, as e o si, por exemplo, eles são chamados de átonos porque sozinhos eles não significam absolutamente nada, né? Eles são ali complementos que têm funções sintáticas, mas que na realidade não têm uma significação autônoma.
Beleza. Em relação à posição da sílaba tônica, o que nós precisamos esclarecer para você entender melhor as regras, tá? Que existe uma classificação de acordo com a posição que a sílaba tônica ela ocupa na palavra. E aí eu vou fazer aqui um joguinho com vocês que estão comigo aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Sucuna 2767. Oi, boa tarde para você também, gente. Olha só, vou fazer aqui uma espécie de combinado com vocês para a gente ficar mais alinhado e para vocês entenderem melhor aqui na hora da explicação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as palavras nas posições, tá? As sílabas de acordo com as suas posições. Na língua portuguesa, gente, eu só posso acentuar, né, a palavra até a antepenúltima posição dessa palavra, tá? E como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Eu sempre vou contar a palavra de trás para frente e vou contar última, penúltima e antepenúltima. São 3 posições, tá bom? Então, eu vou dizer que a última sílaba é a posição de número 1, tá? Para você entender melhor. Ó, a posição de número 1 da sílaba tônica é a última. E ela recebe o nome, ó. Recebe o nome de oxítona. Tá? Eu acho que você vai lembrar disso lá do fundamental, certinho? Aí também nós temos a penúltima posição, que vem depois da oxítona, de trás para frente, que é a penúltima, que eu vou chamar ela aqui de posição 2. Estou tentando escrever aqui com o mouse, tá? Posição 2, tá certo? Que são as chamadas paroxítonas, ok? E nós temos aqui a posição antepenúltima, que eu vou chamar de posição 3, ok? Posição 3. E aqui vocês vão perceber que ela é chamada de proparoxítona, tá? Nome enorme. Mas eu acho que vocês lembram disso aqui, né? No fundamental, os professores têm um hábito muito bacana de fazer os alunos repetirem em voz alta os termos para assimilarem, para aprenderem. Eu acho isso incrível, porque todo trabalho de memorização é importante. Por mais que o conhecimento não deva ser baseado em memorização, mas algumas técnicas ajudam muito a gente a assimilar e transformar a informação em conhecimento, né? Então, tudo é válido. E aí eu lembro muito dos meus professores, e eu tenho certeza que vocês também lembram dos professores de vocês, reforçando esses termos, tá? Então, vamos ver. Aqui eu trouxe alguns exemplos, gente, da posição que a sílaba tônica ela ocupa. Vamos lá, primeiro. A posição 1, né, que vem na última sílaba, que é chamada de palavrinhas oxítonas, né? São aquelas palavras em que a sílaba tônica vem na posição 1 ou na última posição. Exemplo, Paraná. Eu vou até dividir aqui a palavra Paraná para vocês perceberem as posições, ó. Paraná. Então, ó, eu vou de novo com a mãozinha, ó. Paraná. Olha só, porque o na, ele é muito mais forte. Então, veja que aqui a sílaba tônica, ela vem na posição 1. E nós temos aqui a posição 2 e nós temos aqui a posição 3 da palavra, tá vendo? Ó? Então, aqui você vai ter a posição 1, a posição 2 e a posição 3 da palavra. E aqui a posição 1 é a última, por isso que nós vamos chamar a palavra Paraná de oxítona. Isso vai acontecer também com a palavra urubu, com a palavra pajé, com a palavra vovô, com a palavra jabuti, com a palavra guaraná, com a palavra guarani e com a palavra robô. E veja que algumas estão acentuadas e outras não estão acentuadas aqui no quadro. Vocês estão acompanhando? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Lembro sim dessa regra. Pronto, da direita para a esquerda. Perfeito, exatamente. Da direita para a esquerda que a gente vai lendo, né? De trás para frente. Perfeito. Ok. Vamos continuar aqui. Então, olha só, se vocês tiverem dúvida, gente, pode mandar aqui no chat que a gente vai tirando dúvida, tá? Após a explicação, sempre olhe para o chat. Se vocês quiserem comentar, perguntar, fiquem à vontade. Eu quero esse chat movimentado hoje. E para esse chat movimentar mais ainda, manda coração para mim. Se você ainda não me deu um boa tarde, se você não me deu um oi, manda um coraçãozinho para mim para eu saber que você está ligadinho nessa live. E se você ainda não avisou para os seus colegas que a live do Super Enem começou, tá só com 20 minutinhos de aula, ainda dá tempo para você aprender muita coisa aqui com a gente, tá? Então vamos lá. Obrigada pelos corações, galera. Então olha só. Aqui no caso das
Palavras que são chamadas de paroxítonos, vocês vão perceber, então, que a sílaba tônica vai estar na segunda posição de trás para frente, ou da direita para a esquerda. Então, aqui nós já vamos ter a posição de número 1, a posição de número 2 e a posição de número 3. E, nesse caso, a posição de número 2 é que vai ter a sílaba mais forte. Olha só para a mãozinha aqui, ó. Mãozinha, ó. Camelo. Tá vendo, ó? Camelo, mostrando aqui que a posição 2 é que tem a sílaba tônica. Olha que bacana, tá vendo? Isso também vai acontecer com a palavra carro. Olha só. Carro, nós temos a posição 1 aqui, que é a última, e nós temos a posição 2, que é a penúltima. Então, ó, carro, carro. Então, você vai ver aqui, ó, justamente na posição 2, nós temos a palavra carro. A palavra automóvel, a palavra barco, a palavra revólver, serpente, fênix e álbum também vão passar pela mesma situação. A sílaba tônica vai estar aqui na posição de número 2. Tá vendo aqui, ó, posição de número 2. Perfeito, gente? O legal é que você também vai perceber que, no caso das palavras paroxítonas, nem todas são acentuadas também, certo? Algumas são, outras não são, tá? Aqui nós temos as palavras proparoxítonas, que a gente vai perceber que ela ocupa a antepenúltima posição na palavra ou a posição 3. Aqui eu trouxe para você a palavra antepenúltima, que bacana. E ela é uma palavra enorme, que tem várias sílabas. E serve para a gente perceber que a sílaba tônica só vai até a terceira posição. Então, observe, nós temos aqui a primeira posição, né? A segunda posição, que é o ti aqui, ó. E aqui, ó, última, tá na terceira posição, tá certo? Ó, terceira posição. Então, você vai ver aqui, ó, a palavra antepenúltima é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica está na posição 3, certinho? O mesmo acontece com sílaba, tá vendo? Ó? Uma posição, duas posições, a terceira posição é mais forte. A palavra pássaro também, então, ó, pássaro, pássaro. Olha só, vocês vão perceber que a terceira posição é a posição mais forte. Isso vai acontecer também com esdrúxula, vítima, cântico, romântico e assim por diante, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Se não, gente, manda aqui no chat para mim, tá? Manda aqui no chat. Outro conceito muito importante para que a gente entenda as regras é o conceito de encontro vocálico, tá? Na língua portuguesa, algumas palavras, elas têm, né, as vogais se encontrando, certo? Elas se encontram. Às vezes, elas se encontram na mesma sílaba. Às vezes, elas se encontram em sílabas separadas. Mas existe ali o encontro das vogais dentro da palavra. Esse encontro é chamado de encontro vocálico, ou seja, é o agrupamento de duas ou mais vogais em uma única palavra, tá? No português, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos. Nós temos o ditongo, nós temos o tritongo e nós temos o hiato. Gente, olha como assim. Eita. Deixa eu pegar aqui a borracha. Então, marcar aqui direito. Ditongo, tritongo e o hiato, tá certo? Então, olha só. O ditongo, aqui o di já dá para a gente entender, né? Di de 2, né? É a combinação de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa na mesma sílaba. Aí a gente vai parar um pouquinho para falar sobre esse conceito de vogal e de semivogal, que parece que esse conceito só existe para confundir mais ainda a cabeça da gente. Mas calma. Nós chamamos de vogal, dentre todas as vogais, aquela que vai ter o som mais forte dentro da sílaba, tá? Existe uma vogal que é sempre vogal, que é a letra A. As demais, elas podem ser vogal e elas podem ser semivogal. Ou seja, a vogal tem um som mais forte, a semivogal tem um som mais fraco. Isso é para ter um equilíbrio mesmo na pronúncia, no ritmo ali da palavra. Então, calma, olha só. A letra A sempre vai ser vogal. As demais vogais, elas podem assumir papel de vogal ou de semivogal. E aí a ordem, gente, é muito livre. Pode ser que venha uma vogal antes e uma semivogal depois, pode ser que venha uma semivogal, depois uma vogal, tá bom?
A depender do encontro. Então, nós temos aqui, ó, na palavra faixa, por exemplo, se nós formos observar, aqui nós temos faixa, né? O faixa, o A e o I são falados quase que juntos, ó, faixa. E aí você vai ver que o A é a vogal e o I é a semivogal, porque o I aqui tem um som mais fraco, né? E sempre que tiver uma vogal junto com o A é sempre vogal, significa dizer que a outra é semivogal. Ana Cláudia, e se eu tiver duas vogais juntas? Nesse caso, nós vamos ter o hiato, que fica mais ali na frente que eu vou explicar. Toda vez que eu falo de ditongo, eu estou falando do encontro de uma vogal com uma semi-vogal. Tem que ser uma forte e uma fraca, tá? Para elas ficarem juntinhas numa sílaba só. Então, olha só, aqui é a palavra história, né? Olha só, a palavra história. Agora, aqui nós temos uma ordem invertida. O I, que é a semivogal, que é o som mais fraco, vem na frente. E o A, que vem depois, é a vogal, vem depois. Aqui trocou a ordem. A gente até tem nome para isso, tá? Na língua portuguesa. É o chamado ditongo crescente e decrescente, tá? O decrescente é quando a vogal vem antes, que é a mais forte, e o crescente é quando vem primeiro a semivogal e depois a vogal. Perfeito? Então, observe que aqui nós temos o exemplo de ditongo decrescente e um exemplo de ditongo crescente, ok? Olha aqui outro exemplo, a palavra beijo. Isso aqui é legal na palavra beijo, porque agora nós temos aqui o E fazendo o papel de vogal. Tá vendo? Ó, a palavra beijo, quem é a vogal aqui agora? É o E. Ela que tá fazendo o papel mais forte, tá? E o I, que tem um som mais fraco, vai ser a chamada semivogal, ok? Aqui na palavra sério, olha só, o O é que vai assumir o papel de vogal. E o I vai assumir aqui o papel de semivogal. Isso é interessante. E aqui nós temos novamente um caso de ditongo decrescente e depois um caso de ditongo crescente. São só detalhes, informações, me contem aqui. Isso, Rose. Muito bem, exatamente. Você vai perceber que os ditongos, eles não podem se separar, tá? Por quê? Eles são ditongos, ou seja, duas vogais juntas na mesma sílaba, tá certo? Vamos lá para outro caso, que é o caso dos chamados tritongos. E como o nome já diz, ó, tri dá a ideia de três, né? Então, é a combinação, gente, de três vogais. Uma semivogal, uma vogal que fica geralmente no meio e outra semivogal que vem depois. Isso tudo na mesma sílaba, ok? Até então, ó, ditongo e tritongo na mesma sílaba, ok? Exemplo, para a palavrinha Paraguai. Olha aqui, o U é uma semivogal, porque ele tem o som mais fraco, né? Tanto que a gente pronuncia quase como se fosse uma coisa só, guai, guai, né? O A é sempre vogal, a gente já aprendeu. E o I, que tem um som mais fraco, vai ser outra semivogal. Então, essa é a composiçãozinha aqui da palavra Paraguai, da palavra quai, saguão, que estão aqui de exemplos para você desse fenômeno da língua, dessa situação, tá? Ok. Então, aqui, agora então, até então nós falamos justamente daqueles encontros em que as vogais ficam na mesma sílaba. Só que agora nós vamos falar a respeito daquele encontro vocálico que separa, que aí vai receber o nome especial, que é o chamado hiato. Eu acho que é fácil associar, porque a palavra hiato, ela dá essa ideia de separação, né? Ou seja, de tempo, de interrupção. Então, vai existir uma interrupção entre o A que vai ficar numa sílaba, geralmente eu estou falando aqui o A, mas é uma vogal que vai ficar numa sílaba e outra vogal que vai ficar em outra sílaba. Vai haver um hiato entre eles, vai haver ali uma separação, uma divisão, tá? Ah, com certeza, você tem toda a razão, Rose. Então, olha só, o encontro de duas vogais em sílabas separadas, tá? Vai ser chamado aqui justamente de hiato. É o caso da palavra saúde, que vai fazer assim, ó, vamos fazer a separaçãozinha aqui, ó, sa, né, ó, sa, olha o A ficando numa sílaba. O,
Porque eu não tenho tanto controle assim do mouse aqui para fazer esse desenho, tá, gente? Tenham paciência aí. Ó, saúde, tá vendo aqui, ó? Veja que o U, ele vai ficar separado aqui do A, tá vendo? Vai haver um hiato entre eles. Nesse caso aqui, eu vou ter o chamado hiato. E a própria palavra hiato, olha só. Aqui você vai perceber que nós temos, então, nessa palavra ou nessas palavras, duas vogais dentro da mesma palavra. Então, esse I, ele é forte, ele é uma vogal. E esse A também, ele é forte, e o A sempre é vogal. Então, eles não vão ficar competindo dentro da mesma sílaba, eles vão ficar em sílabas separadas, tá? O A é sempre vogal, então nós vamos ter vogal mais vogal. Então, nesse caso aqui, vai haver a separação entre esses dois, porque eles não podem ficar juntos. Também é o caso da palavra joelho, ó. Joelho. Veja que o O é forte, né? E o E também é muito forte, então eles não podem ficar juntos, eles vão ficar separados. Joelho. Então, é importante que a gente entenda que o hiato funciona dessa forma. E eu tô relembrando aqui essas regrinhas, tá? Não é nem regrinha, são classificações e conceitos que são importantes para vocês entenderem justamente o que vem adiante. Agora sim, chegamos nas chamadas regras de acentuação gráfica, gente. E um exercício muito bacana que eu vou ensinar para vocês aqui é o seguinte: quando vocês olharem para uma palavra e ela estiver com acento gráfico, a primeira coisa que você tem que pensar, por que essa palavra é acentuada? Se você lembrar da explicação, você vai ficar fixando as regras na tua cabecinha. E aí, quando vier a dúvida, você ativa essas regras novamente, isso vai te ajudar a corrigir a tua própria redação. Olha que bacana. Então, você mesma pode corrigir a sua redação repassando as regras e relembrando ali durante o momento em que você estiver escrevendo. Então, olha só, principalmente ali quando você termina o rascunho da redação lá na tua prova e você precisa passar para a folha definitiva, a tua redação definitiva, ali é o momento de você fazer uma correção da norma culta, né, da gramática da tua redação. E ali é um momento estratégico. E fazer isso é muito legal. Olhou para a palavra, será que tem acento? Será que não tem? Repassa as regras. Olha a primeira regra que eu trouxe aqui para vocês. Eu coloquei como primeira regra, e eu nem estou seguindo aqui a posição da sílaba tônica, senão eu deveria ter começado pelas oxítonas. Eu comecei pelas proparoxítonas. Por quê? As proparoxítonas são as palavras que têm mais incidência na língua portuguesa, né? Segundo a observação e mesmo algumas pesquisas, vocês vão perceber que as palavras, desculpa, gente, aqui eu comecei pelas proparoxítonas, perdão. As palavras proparoxítonas é o contrário. As palavras proparoxítonas são que têm menor incidência na língua portuguesa, tá? E aqui eu não tinha observado direito, são as proparoxítonas, perdão. Então, as palavras proparoxítonas, né? Elas têm menor incidência na língua portuguesa. E por isso mesmo é que a regra dela se estabeleceu e é a regra mais fácil para você gravar, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Justamente por isso. Como elas têm menor incidência na língua portuguesa, ou seja, elas são menos, né, na língua portuguesa, então a regra é muito fácil de gravar. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Toda palavra que a sílaba tônica está na terceira posição da direita para a esquerda ou de trás para a frente, você já sabe, tem acento. Exemplo, a palavra trágico, né? Ó. Trágico. Trágico. Veja que nesse caso, nós temos aqui justamente, ó, a primeira posição é a oxítona, né? A segunda posição seria aqui o G, né? E a sílaba tônica aqui na terceira posição, que nós vamos chamar aqui de sílaba tônica ou de palavra proparoxítona. Tá vendo? A palavra patético é a mesma coisa. Tá vendo? E mesmo que sobre outra sílaba para cá, essas sílabas já não vão mais receber a sílaba tônica. Na palavra árvore, a mesma coisa, tá vendo? Ó, primeira, segunda e terceira posição. Então, sempre que a palavra tiver a sílaba tônica na terceira posição, vocês vão observar justamente esse fenômeno que é a acentuação gráfica. É fácil, ó. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Essa é fácil de gravar? Me conta aqui no chat se essa é fácil de gravar. Vamos lá. Agora sim chegou nas paroxítonas, né? Vamos lá.
Hiato já faz a separação. Exatamente, exatamente. Mandem aqui no chat para mim coraçõezinhos de que vocês estão acompanhando a live. Vamos ver quem é que está aqui na live. Gente, vamos lá, participando aqui junto comigo na aula. Quero ver os coraçõezinhos de vocês. Mandem corações, vamos lá. Bom, agora sim, né? As paroxítonas, né, gente, elas sim têm uma maior incidência na língua portuguesa, né? A maioria das palavras, obrigada pelos corações, a maioria das palavras na língua portuguesa, elas são paroxítonas, olha que interessante. E aí, tem um truque que eu vou contar para vocês aqui no finalzinho, quando eu tiver terminado de falar das regras, tá bom? Então, vamos entender. Acentuam-se as paroxítonas que são terminadas em. Aí aqui você vai me dizer, eita, professora, eu lembro que as regras das paroxítonas, elas têm mais coisa aí para a gente memorizar. Pois é, mas eu vou dar uma dica no final, então fica ligado aqui. As paroxítonas que terminam com a letra L, elas são acentuadas, como por exemplo, a palavra fácil. Tá vendo? A palavra fácil, ela é acentuada, justamente porque ela é uma paroxítona que termina com L, tá certo? A paroxítona também, que é terminada com a letra N, é acentuada, como aqui, como, por exemplo, a palavra pólen, tá vendo? A paroxítona que é terminada com a letra R também é acentuada, que, por exemplo, a palavra cadáver, tá vendo? Aqui, ó, as palavrinhas que terminam com PS e tem a sílaba tônica, né, na penúltima posição, ou seja, é uma paroxítona, ela também deve ser acentuada, como a palavra bíceps. Aqui, por exemplo, a palavrinha que é paroxítona e é terminada com X, ela também é acentuada. Exemplo, a palavra tórax. E a palavrinha que termina naturalmente aqui com US, certo? E é paroxítona, ela também vai receber acento gráfico. Então, já decora aí. L, N, R, P, S, X e US, né? Ó. L, N, R, P, S, X e US, né? US, eu tô falando quase no inglês, US, né? US. O S, né, no caso. Veja que nós temos mais regrinhas ainda, né? Tem mais coisa ainda para vocês lembrarem. Então, nós temos aqui paroxítona terminada com a letra I, acompanhada ou não de S, ou seja, no singular e no plural, tá? Exemplo, júri, lápis, tá vendo? São palavrinhas que vão receber acentuação gráfica. Palavrinha que termina com OM, tá? No singular e no plural. Ons, né? On e ons. Como iandon, íons, né? São acentuadas. Palavrinhas que terminam aqui, ó, com UM e uns, também no plural, no caso, né? Nós temos a palavra álbum, a palavra álbuns, também vão receber acento. Paroxítonas, que são terminadas com an, ou seja, o A nasalizado no singular ou no plural, e ão no singular ou no plural. Exemplo, órfã, órfãs, órfão, órfãos, né? Vai receber acento. É o caso também de órgão, né? E órgãos também serão acentuados. E aí nós temos os ditongos orais, gente. Olha, os ditongos orais também vão receber acentuação gráfica. Então, aqui a palavra jockey, né? Que nós temos justamente a terminação way aqui no final, que é um ditongo, vai receber acentuação. Túneis também vai receber acento. Ou seja, i, on, an, ão e ditongo oral vai receber acento no caso das paroxítonas. Então, eu vou dar aqui uma dica para vocês, que é bem importante, e aí vocês vão observar. Todas as palavras que não terminam, por exemplo, com A, que não terminam com E, que não terminam com O, tá vendo? Seguido ou não de S. E as palavras que não terminam com em, tá vendo? Seguido ou não de S, que seria ens. Todas as palavras que não terminam com essas terminações aqui, geralmente elas são acentuadas quando elas são paroxítonas. Então, ó, se a paroxítona terminar em A, ela não tem acento. Se ela terminar em E, ela não tem acento. Se ela terminar em O, ela não tem acento. Se ela terminar em EN, ela não tem acento. No singular ou no plural. Então, fica mais fácil ainda de você relembrar essas regras, tá bom? Isso é legal. Aí tem uma observação que é importante que a gente saiba, que no novo acordo ortográfico, gente, não se acentuam mais os ditongos abertos,
né? Os ditongos abertos tônicos, 2 em especial, que é o caso do ei e o caso do oi, tá? Das palavras que são paroxítonas, tá, gente? E aí caiu o acento, por exemplo, da palavra ideia, que eu não sei, porque vocês são muito novinhos, né? Se vocês lembram que a palavra ideia, ela tinha acento antes do acordo, que é o caso da palavra heróico, né? Não é herói, porque herói é oxítona, tá, gente? Mas heróico, que é paroxítona, ela tinha acento e não tem mais, tá? A palavra assembleia também não tem mais acento. A palavra androide também não recebe mais acento. Justamente porque no acordo, né? No atual acordo, esses acentos caíram. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Muitos corações para mim. Muito obrigada, olha só. Aqui para a Rose, para a Vivi, para a Isa, para o Eduardo. Gente, é muito bom estar com vocês aqui. Fiquem comigo, tá? É do meu tempo quando se acentuava herói. Mas herói ainda é acentuado, viu, Rose? Porque herói, não confunda herói com heróico. Porque herói é oxítona, tá? E no caso das oxítonas, o ditongo é e oi continuam sendo acentuados, tá? Bom, Mentes Brilhantes, chegou, né? Que saudade aí, ó. Boa tarde para você também. Sou quarentona do meu tempo. Ai, adorei, Rose. Muito bem. Maravilhosa, mulher. Sim, ideia. Isso, ideia era acentuado. Muito bem. Bom, vamos para a regra das oxítonas, tá? A regra das oxítonas, gente, é justamente a regra que tira a acentuação das paroxítonas, vai colocar a acentuação nas oxítonas. É meio que o contrário. Então, por exemplo, eu vou acentuar todas as palavras que são oxítonas, ou seja, que a sílaba tônica está na última posição, que eu chamo de posição 1 aqui com vocês, né? E aí vocês vão perceber que se ela terminar em A, singular ou plural, tá? É no singular ou no plural, O no singular ou no plural, em no singular e no plural, e os ditongos abertos, né? Que a gente viu que agora lá nas paroxítonas caiu, aqui nas oxítonas não caiu. Então, olha só, el, né? Que seria singular ou plural, né? Oi e ois, vocês vão perceber que continua acentuado. Então, é o exemplo aqui, ó, da letra A. Quando termina com a letra A, sofá, sofás, né? É acentuado. Quando termina com a letra E, jacaré, vocês, tem um caso de café também, né? Quando termina com a letra O, paletó, avós. Então, assim, tanto no singular quanto no plural, se terminou com a, E, O, é acentuado, tá? E aí, quando termina com em, né? Em ou ens, que é o caso de ninguém, armazéns, né? Vai continuar sendo acentuado. E aí, os ditongos abertos que causam muita dúvida, porque como caiu nas paroxítonas, a gente pensa que também caiu nas oxítonas, mas não, tá? A gente fica atento a esse detalhe. Nos acentos abertos, nos ditongos abertos, caiu lá nas paroxítonas. Nas oxítonas permanece. Então, a palavra papéis é acentuada, herói é acentuado, heróis no plural também. A palavra troféu, né? Troféis, né? Desculpa, troféus, perdão, gente. Troféus vai ser acentuado também, tá? É porque o plural de troféu é troféus, tá? Muito bem. Então, olha só. Deu para entender direitinho aqui a regra das oxítonas? Terminou em A, E, O, em, ens. E os ditongos abertos têm acento. Acento gráfico. Beleza? Muito bem. Temos ainda duas regrinhas que eu acho que vale muito a gente comentar e que é muito importante, que é a regra dos monossílabos tônicos, ok? Então, vamos lá. Os monossílabos tônicos, terminados em A, E e O, são sempre acentuados. E relembrando que os monossílabos tônicos são aquelas palavrinhas que têm uma única sílaba, mas que elas têm autonomia na significação, ou seja, elas têm sentido próprio, mesmo que elas sejam escritas com apenas uma sílaba. Que é o caso aqui, ó, de vá, do verbo, né? Vá, que você vá. O plural da palavra pá, né? Paz, pé, mês, pó, pois. Essas palavras são acentuadas porque elas são monossílabas terminadas em A, E, O, seguida ou não de S, ou seja, no singular ou no plural, beleza? Uma outra regra que é muito importante é a regra dos hiatos. Olha que interessante. No caso dos hiatos, quando eu tenho, por exemplo, o I e o U, certo? Que eles são
hiatos e tônicos, né? Eles são a sílaba tônica, e eles ficam isolados e sozinhos em uma sílaba, eles serão acentuados. É o caso aqui da palavra saída, da palavra país, né? Da palavra saúde. Observe que aqui, ó, o I ficou numa sílaba sozinho, né? Aqui em país também ele tá seguido de S, né? Mas ele fica numa sílaba só, né? E aqui o U também, ó. Então, nesses casos aqui, ó, nós temos justamente a acentuação gráfica desse ato com I e com U. Beleza, gente? Essa regra ela é interessante e é importante, tá? Muito bem, vamos lá. Algumas observações são importantes por causa do acordo, tá? Daqui a pouquinho. Mas antes, nós temos aqui, ó. Quando eu tenho a palavra I, tá? Que ela é tônica, mas ela vem antes do NH, você vai ver que ela não vai receber acento, tá? A gente não pode acentuar, que é o caso da palavra rainha, é o caso da palavra bainha, da palavra tainha, ladainha, moinho, que apesar de, por exemplo, tá dentro dessa regra do hiato, mas ele não vai poder ser acentuado porque ele vem antes do NH. Isso é uma regra ali da língua portuguesa, tá bom? Nesse caso vai ter que memorizar mesmo. Então, veio antes do NH, não pode acentuar, tá bem? Bom, o segundo novo acordo ortográfico, agora nós estamos falando desse acordo, eu chamo de novo, mas já não é mais tão novo, né? Nós temos aqui, por exemplo, que no caso das palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i, tá? E nem no u, e agora eu não estou falando mais do hiato, eu estou falando das palavras que têm o i e o u tônicos, tá? Mas que eles vêm depois de um ditongo. Ok? Se aqui não podia antes do NH, aqui também não pode depois de um ditongo. Exemplo, a palavra bocaiúva. Olha só, que depois dele, olha só, bocaiúva, tá? Nós vamos observar que ele vem, o U vem depois de um ditongo, tá? Então, esse U veio depois de um ditongo, aqui nesse caso, tem o ai aqui, que é o ditongo ai, você vai ver que eu não posso, né? Caiu. Então, esse bocaiúva com acentuação não existe mais, né? A bocaiúva é uma espécie de palmeira. Então, não tem mais esse acento, ó. Bocaiúva é escrita agora assim, sem acentuação. Aqui, ó, cauíla também, ó. Cauíla, que significa avarento, vocês vão perceber que antigamente tinha acentuação e que agora não tem mais, caiu. Justamente porque cauíla, o i, ele vai vir depois de um ditongo. Então, na nova regra, não pode mais vir acentuado. Isso aqui são algumas observações, tá? Isso até agora eu estava falando de palavras paroxítonas, tá? Só que no caso das oxítonas, né, se o I e o U estiverem em uma posição final da palavra, tá? Pode ser seguido ou não de S, não tem problema. O acento vai permanecer, tá? O acento permanece. Que é o exemplo de tuiuiu, né? E no plural, tuiuius, né? E a palavra Piauí, que é o meu estado, de onde eu vim, né? Vim parar aqui no Ceará, mas eu sou do Piauí, tá, gente? E aí, no caso do Piauí, que o I vem no final da palavra, certo? Tá na posição final, o acento vai permanecer, tá certo? Muito bem. Legal até agora? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, manda aqui no chat, gente. Quem é que tá aí comigo? Quem é que tá acompanhando aqui a live? Cadê a Vivi? Cadê o pessoal que chegou depois? Cadê a Isa? O Piauí é quente, professora. É quente mesmo. Viu? Não tem praia, como aqui no Ceará, né? Aliás, tem até praia, que é Parnaíba, né? Mas é um pouquinho mais distante da capital, e eu sou da capital. E aí a parte ali mais interna do Piauí é muito quente mesmo. Então vamos ver quem está por aqui. Deixa eu chamar esse pessoal. Cadê o Sucuna? Cadê a Elisa? Cadê a Isa? Cadê a Viviane? Dei sinal de vida, gente. Cadê o José Manuel? Vamos lá, gente, falando aqui comigo. Vocês têm dúvida? Manda para mim. Mentes brilhantes, nenhuma, professora. Opa! Já fui ao Parque de Sete Cidades no Piauí. Eita, Eduardo, sério? Tu acredita que eu não conheço? Muito bem, a Viviane está aqui. Muito bem. Se vocês não têm dúvida, ótimo. Já já nós vamos ter uma atividade, tá, gente? Fiquem ligadinhos que a gente vai fazer junto. Tem aqui algumas observações para a gente, que é a questão do acento diferencial, tá, gente? O acento diferencial, ele permanece. Por exemplo, aqui na palavra pôde e na palavra pode, para fazer a diferença entre os tempos verbais, né? Nós temos aqui o verbo pôde, que é o pretérito perfeito do indicativo, né? E a terceira pessoa, né? Na terceira pessoa do singular.
E pode, que é a forma do presente indicativo da terceira pessoa do singular. Exemplo, ontem ele não pôde, olha, no passado, né? Sair mais cedo, mas hoje ele pode, no presente. Olha que bacana, faz a diferença entre o pôde no passado e o pode. Esse acento ele continua, tá? Outro acento que permanece é o acento diferencial do por, que é verbo, para o por, que é preposição, certo? Ele permanece, gente. Exemplo, eu vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Olha só que bacana. Aqui continua de novo, novamente, esse acento, tá? Uma outra observação é que é facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar palavras como forma e forma, tá? O que vai acontecer? Aqui é optativo, mas ajuda a fazer a diferença, tá bom? Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara, como nesse aqui, ó. Qual é a forma da forma do bolo? Tá vendo? Então, nesse caso aqui, vocês vão ver que ajuda muito a diferenciar. Outra regra que permanece, gente, é a diferenciação do singular para o plural de algumas palavras, como o verbo ter, o verbo vir, tá? E alguns dos seus derivados, como manter, deter, reter, conter, convir, intervir e advir, eles também vão ter ali, por exemplo, ainda a diferenciação entre o singular e o plural por meio da acentuação. E aqui também nós vamos ter concordância, cuidado, porque para você entender como aqui a acentuação gráfica ela vai interferir na concordância da tua frase, né? É importante. Então, por exemplo, ó, ele tem 2 carros. Ele está no singular, tem que se refere a ele, também está no singular, concordando aqui com o sujeito, beleza? Mas, se o sujeito vai para o plural, o verbo também tem que ir para o plural. E como é que é o plural de tem, gente? Simples, é só acrescentar o acento circunflexo aqui. Olha que interessante. Então, quem não sabia, quem não tinha percebido isso, quem não reparou nisso ainda, ó, aqui a diferenciação do tem singular para o plural é apenas a acentuação. Isso vai acontecer também com o verbo vem. Olha só, ele vem de Sorocaba, eles vêm de Sorocaba. A pronúncia é a mesma, mas a escrita não é. Aqui a diferenciação ela vai gerar 2 problemas. Se você esquece de colocar acentuação, você vai ter um problema de acentuação e vai ter um problema relacionado à concordância verbal, viu, gente? Agora tem um caso muito curioso que eu preciso destacar, que é o caso da palavra mantém. Olha só, no caso da palavra mantém, lembrando que ela é uma oxítona terminada em e ela vai receber acento gráfico naturalmente, né? Você vai perceber que no singular, mantém recebe o acento agudo, né? Mas o mantém no plural, ele vai receber o acento circunflexo. Isso é interessante, porque a sonoridade não muda, gente. Ó, mantém e mantém, né? A sonoridade não vai mudar da palavra, mas o singular e o plural vão mudar justamente por causa disso. Você já sabia do caso da palavra mantém? Quem já sabia, manda aqui para mim no chat. Gente, José Manuel trabalha em Pix. Já trabalhei em Pix, viu, José Manuel? E Pix também muito quente. O Mentes Brilhantes disse, nesse daí vai no chute. Não, pelo amor de Deus, Mentes Brilhantes, olha só. Se nós estamos aqui falando da regra, né? Então não pode ir no chute, não. Tem que lembrar aqui da regra. Vamos para a verificação da aprendizagem, gente. Olha só, nós estamos quase 15 horas, né? Já estamos avançando aqui para mais. Já passou da metade da nossa live, né? Não conheço, Formosa eu não conheço. Todo mundo pronto para a verificação da aprendizagem? Todo mundo pronto? Quem manda aqui para mim que está pronto? Oh, errou isso aqui no Enem, né? Ou na hora eu não percebi. Olha o emoji chorando, o emoji triste. É isso, mas aqui, ó, agora eu tenho certeza que você vai lembrar aqui dessa live, dessa aula e não vai mais errar na prova. Todo mundo pronto? Manda coração aí para mim se está todo mundo pronto. Vamos começar, vamos começar. Quero ver quem está online comigo agora. Verificação da aprendizagem. Analise o parágrafo e aponte os problemas referentes à acentuação gráfica das palavras, caso seja necessário. Então, vamos lá. Olha o tamanho desse parágrafo. Ele foi construído para fins didáticos, inclusive, ele está abordando aqui uma temática que está lá
na nossa plataforma do Super Enem. Acesse a nossa plataforma do Super Enem. Hoje vai subir um novo tema para vocês, tá? E vocês vão ter aí um tempinho para escrever. Escrevam, tá? Esse tema aqui, ó, já estava lá na plataforma, que são justamente esses termos que são chamados de brain rot, né? Que é justamente esse monte de informação desnecessária que tem na internet, que enche a cabeça da gente de coisas inúteis, né? Eita, o povo já está mandando aqui as palavras, então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do parágrafo e vocês vão apontando aqui os errinhos de acentuação gráfica. Então vamos começar. A partir da teoria da modernidade líquida do filósofo polonês Zygmunt Bauman, percebe-se que as relações sociais se tornam cada vez mais fragilizadas em uma sociedade marcada pelo uso excessivo da tecnologia. Nesse contexto, os jovens têm sido fortemente impactados por conteúdos superficiais, como os chamados brain rot, que afetam a capacidade de concentração e o desenvolvimento do pensamento crítico. Dessa forma, muitos indivíduos não conseguem mais manter o foco em atividades intelectuais, ficando só diante de estímulos imediatos, o que pode comprometer sua formação educacional e sua inserção na sociedade contemporânea, né? E aí, gente, o pessoal tá mandando aqui, né? Líquida, filósofo, polonês, os jovens têm sido conteúdo, pensamento crítico, indivíduo, só, filósofo, conteúdo, massa, gente, é isso mesmo, são essas palavras, né? Então, nós temos aqui, ó, logo no primeiro período, a gente já tem algumas palavras, né? A palavra líquida, a palavra filósofo, a palavra polonês, né? Já são 3 palavras aqui, justamente com probleminha, tá? Ó, filósofo, polonês. E aí eu lembrei que na correção tem um probleminha que eu vou já ajeitar aqui no slide. Depois eu tinha percebido que não estava. Muito bem, contemporâneo, estímulos, muito bem. Gente, vocês estão afiadíssimos, mas será que se eu perguntar para vocês as regras, tá? Vamos entender? Por exemplo, já que vocês mataram aqui todas as palavras, tá? Eu quero que vocês me digam por que a palavra líquida ela é acentuada. Mandem aqui para mim a explicação, a regrinha. Por que a palavra líquida ela deve ser acentuada? Que é a mesma regra que da palavra filósofo. Qual é a regra? Quem vai acertar? Quem vai mandar aqui para mim? Enquanto eu espero, eu vou consertando bem aqui o slide. Isso, muito bem. É uma palavra proparoxítona. Gostei. Muito bem, Paulo. Muito bem, Eduardo. Muito bem, Rose. Arrasaram demais. É exatamente isso. A palavra líquida, né? Ela vai ser acentuada justamente porque ela é uma proparoxítona. A palavra filósofo é a mesma coisa. E polonês? Por que polonês é acentuado? Vocês podem mandar aqui para mim? A palavra polonês. Por que a palavra polonês é acentuada? Estou aguardando aqui a regra. Tem um delay, né? O delay é todo mundo. E aí, gente, a palavra polonês, por que ela é acentuada? Terminada em oxítona terminada em ES. Arrasou, Eduardo, exatamente, muito bem. Bom, então vocês apontaram aqui outras palavras, né? Então vamos lá. Nós temos aqui a palavra os jovens têm sido fortemente, aí vocês vão perceber que o tem deveria estar acentuado porque jovens está no plural, para fazer a concordância aqui de sujeito e do verbo tem que estar no plural também, e o plural de tem é apenas o circunflexo, né? E aí nós temos aqui a regra do acento diferencial de singular para plural, sido fortemente impactados por conteúdos. Por que a palavra conteúdos é acentuada? Trindade em ES. Muito bem. Gente, por que a palavra conteúdos ela é acentuada? Vocês podem mandar aqui para mim? Por que a palavra conteúdos é acentuada?
Hiato, mentes brilhantes. Muito bem. É o hiato que o U fica isolado, né? Ele fica isolado numa sílaba. Perfeito. Então, continuando aqui, ele fala a palavra crítico, né? A palavra crítico é a mesma regra ali da palavra líquido, da palavra filósofo, né? Muito bem. Deixa eu botar o acento direito aqui, líquida, né? Polonês, né? Muito bem. Dessa forma, muitos indivíduos, né? Vocês apontaram aqui que a palavra indivíduos, ela é acentuada. Qual é a regra da palavra indivíduos? Muito bem, Eduardo, arrasou demais. Por que a palavra indivíduos é acentuada? Manda aqui para mim. Indivíduos. Quem vai acertar essa regra? Quase falou oxítona terminada em os. Não, não, não. Não, Isa, não é. Indivíduos. Alguém vai acertar? Qual é a regra? Muito bem. Vamos lá. Não conseguem mais manter o foco em atividades intelectuais, ficando só diante de estímulos, né? Que é a palavra só também. Cadê, gente, a regra de indivíduos e de só? Por que só é acentuado? O que pode comprometer a sua formação intelectual e a sua inserção na sociedade contemporânea. Por que contemporânea e indivíduos é acentuado? É a mesma regra. Porque sim, Eduardo. Não, gente. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo oral, né? Seguido ou não de S. Muito bem. Aqui o só é um monossílabo tônico terminado em O, né? Contemporânea. É uma paroxítona terminada em ditongo oral, né? Sei que é paroxítona. Muito bem, gente. Olha, vocês vão ter que voltar um pouquinho aí na aula para rever a regra, tá certo? Porque é muito importante. Olhou para a palavra, lembrou da regra e tenta explicar na sua cabecinha por que essa palavra ela é acentuada. A partir do momento em que você reconhecer todas as regras de acentuação, gente, vocês dominaram para sempre. E aí vai ficar muito mais fácil de, na redação de vocês, não errarem mais a acentuação gráfica, tá bom? Isso, de tom goral. Muito bem. Arrasou, viu? Muito bem, obrigada pela participação. Tá aqui a correçãozinha, se vocês quiserem tirar um print aí da tela, quiserem guardar para lembrarem depois. Vamos para a segunda parte da nossa aula, né, gente? Na segunda parte da nossa aula, vamos falar sobre o uso do hífen. E aí eu já quero saber de vocês. Tem dúvida? Existe dúvida sobre o uso do hífen? Eu acho que existe, viu? Porque eu, como professora de redação, encontro muito esse erro por aí. E aí eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvidas sobre essas regras, tá certo? Quem tem dúvidas sobre o uso do hífen, manda aqui para mim no chat, quero ver. Tava pescando. Esse pescando é de você tava olhando ou se você tava pescando no sentido de sono, tava dormindo? Eita, Isa diz que tem dúvida, muita dúvida do hífen. Gente, então não é momento de vocês se distraírem, tá? Vamos aprender o uso do hífen hoje. E aí eu começo com a pergunta, por que o hífen importa, gente? Por que o hífen importa? Primeiro, ele evita erros de ortografia, tá? Agora, as palavrinhas que... Tem uma nova regra, a gente quer falar novo acordo, que não é mais novo, né? O acordo vigente, ele trouxe algumas regras, né, que mudou, mas eu acho que antes do acordo já existia dúvida. E aí veio o acordo e trouxe novas regras, o que causou mais dúvidas ainda. Então, vamos lá. Garante a clareza semântica, tá? Demonstra também domínio da norma culta, que é o que nós queremos. Lembrando que nosso objetivo aqui é 200 pontos na competência 1, excelente domínio da norma culta. E o excelente domínio só é daquele que presta atenção em todas as regras, está atento, é vigilante e ainda, né, escreve uma estrutura sintática com inversões, com adição de termos, como orações intercaladas e também com orações subordinadas. Lembrem das aulas anteriores, tá? E aí eu deixo a vocês aqui o convite para vocês verem as lives anteriores se vocês não tiveram em acesso às nossas aulas, tá?
Vixe, vamos lá. No meu tempo de escola não tinha esse novo acordo. Pois é, ele foi realmente efetivado de 2016 para cá, no Enem de 2015. A partir de 2013 ele foi mais amplamente divulgado. Aí o Eduardo, socioambiental versus político partidário. Pois é, né? Aí, como é que a gente vai usar esses hífens? Vamos começar. Bom, exemplo, a falta de políticas públicas gera uma sociedade desorganizada e mal estruturada. Então, veja que aqui ó, a palavra mal estruturada, que a gente usa tanto nas nossas redações, ela é sim constituída de hífen, tá? Então, vamos entender justamente como é que é feito. Regra geral. O hífen depende principalmente de prefixo mais palavra, tá certo? Porque assim, nós vamos ter na composição das palavras em língua portuguesa a junção de palavras, né? Que é uma espécie de composição em que muitas vezes, quando eu tenho duas palavras unidas, elas podem ter hífen ou não, de acordo com a consolidação, né? Mas, no geral, nós vamos ter aqui a junção de prefixo mais a palavra, certo? Aí vai haver o hífen. Quando nós temos aqui, por exemplo, a repetição de elementos, o hífen também pode aparecer. E as palavras que são compostas e que são consagradas, elas também podem ou não ter o hífen. Vamos entender como é que funcionam essas regras, tá? Então, vamos lá. Usa-se hífen com prefixo, tá? Quando eu tenho o prefixo que termina com uma vogal e começa com a mesma vogal. Então, olha só. Eu vou ter aqui um prefixo e o próximo, né, a palavra que vem junto, vai começar com a mesma vogal. Olha o exemplo. Então, olha só. Anti-inflamatório. Então, veja que o prefixo, ele termina com i, e a palavrinha inflamatório também começa com i. E aí, nesse caso, o hífen é obrigatório, ou seja, com a repetição de letra, né? A repetição de vogal, principalmente. Aqui, ó, no caso de micro-ondas, semi-interno, tá? E aí fica aquela coisa, ó. Repetiu a vogal no final do prefixo e no começo da outra palavra, hífen obrigatório, tá certo? Então, ó, micro-ondas, semi-interno, anti-inflamatório, grava aí. Agora, olha só, aqui o exemplo dentro da frase. A automedicação, aqui já é diferente, olha só, veja que a automedicação termina aqui com o prefixo O, tá vendo? Mas ele começa já com uma consoante diferente. E aí, nesse sentido aqui, ó, o prefixo fica junto, ó. Automedicação, tá vendo? Então, aqui já é um exemplo. Se não tem aqui vogais repetidas, o que eu vou fazer? Junto à palavra. E é justamente isso. Se não tem uma regra do uso do hífen, o que vai acontecer? Junta, tá bem? Aí nós temos aqui anti-inflamatórias, né? Com substâncias anti-inflamatórias, pode agravar problemas de saúde, ok? Muito bem. Quando é que eu não posso usar o hífen, tá? Quando eu tenho as vogais diferentes. Eu acho que é uma regra meio que ligada à outra, né? Uma é o inverso da outra. Se eu tenho vogais diferentes, eu não vou precisar do hífen, eu vou juntar essas palavras, que é o caso de autoescola, infraestrutura, semi-aberto. E aí eu preciso comentar aqui com vocês uma coisa que me incomoda gravemente. Quando eu estou passando ali nas vias, principalmente nas rodovias, né? E aí a gente observa aquelas lojas de autopeças, e aí escrito autopeça separada. Ana Cláudia, mas ali eles têm autonomia porque é o nome próprio, aí ele coloca autopeça o Rodrigo, por exemplo, aí ele escreve autopeça separado. Gente, é unânime, vocês podem observar. Todas as lojas de autopeça, o auto fica separado. Eu não sei se eles acham que esteticamente é feio, eu não sei a explicação, só sei que geralmente eles não juntam, tá? E aí eu digo para vocês que, pelo amor de Deus, não sigam esses exemplos, tá? Olha aqui autoescola é junto, infraestrutura juntinho, semi-aberto também. Se as vogais são diferentes ali do prefixo e da palavra, ó, junta, tá bem? Exemplo, a precariedade da infraestrutura escolar compromete o desenvolvimento educacional. E a gente usa muito a palavra infraestrutura, gente. Não dá para utilizar errado lá na redação. Deu para entender até agora? Então, olha só. Se o prefixo termina com a mesma vogal e a palavra começa com a mesma vogal, hífen. Se as vogais são diferentes, junta, tá bom? Beleza, acho que deu para entender.
Usa-se o hífen quando eu encontro o H. Essa aqui é uma regra que vai acontecer sempre. Se tiver H no meio, a gente usa o hífen. Exemplo, olha só. Nós temos aqui anti-higiênico, né? Nós temos o prefixo anti, e aí a palavra higiênico que começa com H, hífen. É muito fácil. Então, se eu tiver prefixo e palavra com H, hífen. Super-homem, pré-história e assim por diante, tá? A negligência estatal pode ser vista como uma postura anti-higiênica no âmbito social, tá vendo? Então, eu vou juntar, belezinha? Aliás, vou separar aqui por hífen. Tô atrapalhada aí nesse momento, pelo amor. Regra 5, tá? Bom, aqui é uma coisa interessante, e aí a gente vai falar um pouquinho de fonética para vocês entenderem do porquê dessa regra, que tem uma razão por trás, tá? Não é uma coisa aleatória, não é uma regra aleatória, tá certo? No caso, quando eu tenho um prefixo que tem o R e que tem o S, aí a gente vai juntar a palavra, mas além de juntar a palavra, eu vou dobrar essas letras, o que também causa um certo desconforto para quem é da minha geração e escrevia diferente antes, tá certo? Exemplo, quando a segunda palavra começa com R, certo? Ou S, não se usa o hífen. A gente vai juntar e vai duplicar a letra. Gente, olha só. Aqui no caso do prefixo anti, junto com a palavra racismo. Olha o que foi que aconteceu aqui. O R dobrou. Então, coloca na sua cabecinha. Se a palavra tem, né, um prefixo e logo depois vem um R ou um S, eu vou juntar e vou duplicar. Agora, eu vou explicar para você por que acontece essa duplicação, para você não achar que é algo aleatório. Na língua portuguesa, caso você ainda não tenha percebido, e eu vou chamar a sua atenção para esse fato, é que quando eu tenho a letra R e a letra S, tá? Em determinadas posições, elas vão mudar o som. Por exemplo, o R no início de uma palavra, né? Ela vai ganhar o som de re. Por exemplo, rato, rede, racismo. Mas quando essa palavra ela vem no meio, quando o R vem no meio da palavra e o R fica entre duas vogais, o som dele fica de re. Então, por exemplo, se eu escrevo antirracismo com um R só, juntando os dois, já que o I e o R são letras diferentes e segundo a regra eu vou juntar, o R ele vai perder esse som de R e ele vai ganhar um som de re. Seria assim, antirracismo. Antirracismo. Isso existe? Não existe. Então, para manter o som de re do início da palavra, a gente duplica o R, tá? Que é o mesmo caso da palavra carro. Por que a palavra carro tem dois R's e a palavra caro tem um R só? Porque a palavra caro, né? Entre duas vogais, o R tem som de re, né? E aí, para ficar com som de re, ele dobra. Então, ó, carro e caro. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, eu vou dobrar o R justamente por causa que eu quero preservar esse som de re. A mesma coisa vai acontecer com o S, tá? Caso você também não tenha percebido, quando eu tenho S no início da palavra, ela tem ali um som de S, como sapo, sapato, sacola. Mas, quando eu tenho duas vogais e o S vem no meio da palavra, ele fica com som de Z. Para ele não ficar com o som de Z, por exemplo, na palavra ultrasocial, seria ultrasocial? Gente, ultrasocial ia ficar muito estranho, né? Ultrasocial. Então, para manter, para preservar esse som de S, eu vou dobrar. Que é o mesmo caso, por exemplo, da palavra passeio. Se não fosse dois S, a palavra passeio ia ficar paseio, né? Para preservar, a gente dobra o S. Aqui é o mesmo caso. Então, eu vou dobrar aqui, ó, ultrasocial, para permanecer o som de S. Deu para entender? Então, é por isso que contra-reforma tem dois R's, ultrasocial com dois S's, antirracismo com dois R's, dá um negócio, um desconforto, mas a gente acostuma. E aí, vocês? A Rose disse que entendeu. Pois é, Rose, pois é. Mas é porque, assim, nessa fase aí dos 3 aninhos, que ela tá começando a ter contato com o som das palavras, e aí é importante a gente já ir apresentando as regras, tá certo mesmo. Isso, exatamente. Não é nem só para ficar mais forte, é realmente para preservar o som, viu? O Eduardo disse que entendeu, Mentes Brilhantes entendeu também. Lá no terceiro. Ah, tá, no terceiro.
entendi, terceiro ano, na terceira série, né? Com 3 anos. Ótimo, que bom que vocês entenderam. É uma regra interessante e sabendo essa explicação ajuda também a memorizar a regra, tá bem? Vamos lá para a sexta regra. Prefixos terminados em consoante, gente, o que vai acontecer? Nós temos duas situações. Se a segunda palavra começa com a mesma consoante, a gente vai usar hífen. Isso aqui é parecido lá quando a gente tem duas vogais. Aqui é o mesmo caso, só que agora com consoantes. Quando eu tenho consoantes iguais, aí eu vou separar. Que é o exemplo aqui de inter e da palavra regional. Tanto que eu falo interregional. Essa pronúncia também vai se preservar aqui pelo hífen, né? Interregional. A gente fala até junto, né? Interregional. Mas vocês vão perceber que o hífen ele vai estar aqui para marcar que essa palavra já tinha o R e a outra também. É o caso também de subbibliotecário, certo? Vai duplicar aqui, ó. Aliás, já está duplicado, né? E aqui a separação vai marcar que essas palavras já terminavam e começavam com a letra B, tá certo? Isso aqui é para mostrar a construção da palavra, interessante. No caso da letra B, olha só. Se as consoantes, tá? Elas forem diferentes, eu não vou usar o hífen, eu vou juntar. Isso aqui é o mesmo caso das vogais, né? Se as vogais são diferentes, eu junto. Aqui também, ó. Se a consoante é diferente, eu vou juntar, ó. Intermunicipal, subnacional, certinho? E aí, ó, a cooperação interregional é essencial para produzir desigualdades. Então, ó, interregional, tá vendo, ó? Vocês vão perceber, então, que se é igual, separa. Se é diferente, junta. Beleza? Também foi fácil, né? Tenho certeza que dá para... É até bom porque vocês vão lembrar, vogal e consoante são iguais nesse aspecto, tá bem? Se repete, separa. Aliás, se é igual, separa. Se é diferente, junta. Prefixos mais cobrados no Enem. Os prefixos mais cobrados na prova do Enem, ou na redação do Enem, os que vocês mais usam, é o bem e o mal. Interessante, né? E aí é interessante que a gente saiba também utilizar o hífen nesses casos. E aí eu vejo muito esse erro. Acho que esse erro é muito recorrente na redação. Eu acho interessante. Espero que a partir de hoje vocês não cometam mais esse desvio, tá? Usa-se hífen quando a palavra seguinte começa com H. Olha só. Com vogal e com H. Então, se eu tiver vogal e se eu tiver o H, aí eu vou colocar hífen, que é o caso de bem-estar, mal-estar, mal-humorado, tá certo? E aí vocês vão perceber que na redação vocês têm muito essa dúvida, se mal-estar é junto, se mal-estar é separado, se mal-estar tem hífen, se não tem. Gente, tem. Por quê? Porque estar começa com vogal. Então, nesse caso aqui vai ter hífen, tá? Beleza, gente? Então, mal-estar e bem-estar com hífen. Olha só esse exemplo aqui, ó. A falta de políticas públicas gera profundo mal-estar social, viu? Essa dúvida espero que vocês tenham tirado, gente. O Eduardo. Geralmente, a primeira parte das palavras terminam em vogal. Ultra, antes, semi, etc. Verdade. Verdade. Aí lembrar da regra, né? Se a outra palavra vier com repetição de vogal, separa. Se vier com vogal diferente, junta. Se vier também com consoante, vogal e consoante junta, tá bom? Beleza. Aí nós temos um caso interessante aqui, que é o caso dos prefixos ex, né? Vice, pré, pós, pró. Que aí nós temos aqui um caso diferenciado, olha só. A gente sempre vai usar hífen com esses prefixos especificamente. Então, por exemplo, ex-presidente, vice-prefeito, pré-vestibular, pós-graduação, sempre vai ter hífen nessas palavras. Então, exemplo, a educação pré-escolar é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Veja aqui nesse caso, viu? É obrigatório. Então, vamos lá memorizar, ó. Ex, vice, pré, pós e pró, usa hífen. Certinho? Beleza. Existem algumas palavras que elas já são consagradas, né? Que nós já conhecemos. E aí elas permanecem com esse hífen.
E a gente até aprende, né, que essas palavras aqui são palavras, né, que são formadas pela composição, elas não são derivação, né, elas juntam palavras, compõe-se uma palavra por duas outras palavras, né, e aí que porque elas são consagradas, elas mantêm o hífen, como é o caso da palavra guarda-chuva, o caso da palavra segunda-feira, tá? Elas vão permanecer. Algumas palavras que antes tinham o hífen não tem mais, que é o caso, por exemplo, da palavra pé de moleque. Por quê? Porque é composta ali de preposição, não tem mais, né? Tradicionalmente tinha, mas essa caiu. Então, se foi formada ali por preposição a palavra, aí cai, certinho? Mas essas aqui permanecem, como guarda-chuva, segunda-feira, beleza? E os verbos pronominais, Ana Cláudia, o que é um verbo pronominal? Vamos esclarecer, vamos lá. Gente, um verbo pronominal é quando eu tenho um verbo que ele vem sempre acompanhado ali de um pronome átono, pronome pessoal, do caso oblíquo, né? E eles são átonos, que é, por exemplo, aqueles pronomes que vão compor o que nós chamamos de colocação pronominal, ou seja, as regras de colocação pronominal. E aí vocês vão ver que no caso da colocação pronominal, em que eu tenho a ênclise, ou seja, o pronome pessoal oblíquo do caso oblíquo, que é átono, ele vai vir depois do verbo, né? Que são os casos mais comuns. Certo? Aqui tá faltando 10. Aí já tá 5, né? O relógio tá faltando 10, será que tá certo? Ah, que susto, pelo amor. Beleza. Então, nesse caso aqui, que eu tenho a ênclise, né? Nós vamos observar justamente que vai ter o hífen. É o caso aqui, por exemplo, de tornando. Então, veja que aqui tornando é o verbo, o ó é o pronome, certo? Átono aqui, né? Pronome pessoal átono, oblíquo átono, você vai ver que ele vai vir depois do verbo, aqui é chamado de ênclise, ó. Esse caso aqui, se você ainda não viu essa situação, a gente vai ter uma aula especial aqui no Super Enem sobre colocação pronominal e a gente vai aprender essas regrinhas, tá? Aqui é o caso de percebê-lo, e aqui o caso de percebê-lo é legal, vamos comentar? Vamos comentar? Olha só, percebê-lo era perceber, deixa eu escrever aqui rapidinho, acho que dá tempo. Perceber, né? Deixa eu ver assim, perceber. Eu tentando escrever aqui com o mouse, tá? Era perceber. Aqui que vai acontecer, né? Perceber mais ó. Isso que a gente vai aprender lá em colocação pronominal, mas eu vou adiantar aqui rapidinho para você entender. A acentuação também. Quando eu vou juntar aqui o verbo perceber com o pronome ó, o que vai acontecer? O R vai cair, certo? E quando o R cai, a palavra fica perceber. Perceber. Se ela fica perceber, não termina mais com R, ela vai ser uma oxítona terminada em E. Se ela se torna uma oxítona terminada em E, ela vai receber acento. Olha isso, gente, muito legal, né? Então, ó, perceber. E aí o O, ele vai ganhar um Lzinho para acompanhar. E é isso que causa justamente o que é aqui, ó, percebê-lo. Olha que legal, tá vendo aí? Então, essa é a regra de perceber. Por que aqui tem acentuação gráfica no E? Porque perceber se torna uma oxítona terminada em E. Legal, né? Aí nós temos observa-se, tá vendo? Observa-se. Como aqui a sílaba tônica é o ser, não vai ter acento no A, mas se ela fosse uma oxítona, teria acento também. Constrói-se. Por que constrói tem acento? Porque o oi aqui, ó, acento gráfico no ditongo aberto oi. Ela é uma oxítona terminada em ditongo aberto oi. Então, ela vai receber acento, ó. Constrói-se, recebê-lo. Legal? Então, no caso dos verbos pronominais, tá? Eles vão receber aqui o hífen unindo o pronome e o verbo. Ok, gente? Isso é uma regra legal aí. Já estamos adiantando aqui justamente a regra, tá? A regra aqui da colocação pronominal, que a gente vai ter uma aula especial sobre isso, não falta. Principais erros na redação Enem. Nós já estamos quase caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Então, ó, principais erros da redação Enem. A palavra infraestrutura, a galera erra muito, é junto, tá, galera? Justamente porque nós temos vogais diferentes aqui, ó, do prefixo e da palavra, então junta. Antissocial, junto, e aí eu vou dobrar o S para não ficar antissocial.
A autoestima, né? A autoestima do povo negro, do povo indígena, junto, viu, galera? Pelo amor de Deus. Semiaberto, né? Então veja que aqui também são erros, são palavras que a gente encontra bastante aí nas redações e que a galera erra muito, viu? Espero que vocês tenham entendido. Vamos terminar nossa live com a verificação da aprendizagem? Vamos lá, o time foi muito bom. Essa aula foi top. Oh, gente, eu amo tanto estar aqui com vocês nem têm noção, né? No sábado nós tivemos o aulão do Super Enem e eu já deixo aqui de antemão que se você mora em Fortaleza, vai participar ali do aulão. Gente, foi incrível, vocês me viram pessoalmente, quem estava por lá, foi ótimo, tá? E aí é uma oportunidade da gente fazer uma troca pessoal, conhecer os professores pessoalmente, foi incrível e eu convido vocês a participarem. E chamo a atenção de vocês para as nossas plataformas. Hoje mesmo eu vou subir um tema para vocês daqui a pouquinho, fiquem atentos e façam a redação, vai ter um tempinho lá para vocês escreverem e mandarem para a gente. Usem a nossa plataforma, participem de tudo que a gente tem para vocês, tá? E vamos lá, eu tenho aqui só 5 minutinhos para a gente fazer essa avaliação. Eu trouxe aqui para vocês um parágrafo e vamos observar palavras que estão aqui em desacordo com as regras do uso do hífen. Vocês podem identificar aqui, vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui do parágrafo. E aí vocês vão me apontando aqui os erros no chat. Por favor, vamos lá. Ao afirmar que não se nasce mulher, torna-se mulher, a socióloga Simone de Beauvoir evidencia que a condição feminina é socialmente construída, o que permite compreender a persistência da misoginia. Tema super em alta, que pode ser o tema do Enem desse ano, super alerta para você. Tá bem, gente? Ó, esse tema da misoginia esse ano pode ser um tema muito importante. É uma lei que está sendo discutida no primeiro semestre. Gente, os casos de feminicídio chamaram muita atenção no ano passado e no início desse ano. Então, fiquem atentos, porque é um tema que pode cair na redação, tá bem? Então, olha só. Aversão à mulher, né? A misoginia é uma aversão à mulher, certo? Nas redes sociais contemporâneas. Nesse contexto, observa-se um profundo mal-estar coletivo, uma vez que discursos de ódio são disseminados de forma cada vez mais rápida no meio virtual. Ademais, tanto a ausência de medidas anti-misoginia eficazes contribui para a naturalização dessas práticas, sobretudo entre jovens, quanto a falta de iniciativas bem intencionadas por parte das plataformas digitais e de políticas pré-estabelecidas de combate à violência de gênero, agrava o problema no meio sociocultural. Eita, o povo já está mandando aqui, vamos lá. Gente, o Eduardo mandou uma lista, eu amei, tá? Eu também quero conhecer vocês, R.S. Cardoso, que é a Rose, né? Bom, quero conhecer todos vocês. Por favor, Rose, aparece, mulher. A Isa, observa-se, torna-se, mal-estar, tudo com hífen. Muito bem, muito bem. Que aqui no caso nós temos os verbos pronominais, né? Torna-se, observa-se, mal-estar, anti-misoginia junto. Eita, o Eduardo arrasou demais. Bem intencionadas, porque começa com vogal, né? Pré-estabelecida, sociocultural. Pois é, Rose, é porque ele é um tema super em alta. E aí eu dou essa dica para vocês que fiquem ligados na nossa livezinha de sexta-feira com a tia. Chamando aqui de tia, meu Deus do céu. Ai, a professora Jane, minha amiga do coração, maravilhosa, incrível, vai estar aqui sexta-feira discutindo as outras competências do Enem com vocês, e aí eu já vou aqui dando a minha dica do coração, que eu tenho quase certeza que esse tema pode ser o tema da redação desse ano. E eu tenho essa mania de prever, né, porque ano passado eu disse que podia ser o tema do envelhecimento, falei no meio da live, já pensou se é o tema desse ano, e pá, foi o tema do Enem, saiu até um corte aqui do Super Enem, com a gente fazendo a previsão na revisão. Então, olha, e vai pela minha intuição, viu, gente? Tudo esse tempo. Vou marcando aqui com vocês, então, gente. Olha só, temos 2 minutinhos para terminar a nossa live. Então, ó. Aqui, ó, vamos lá, marcando então, ó. Torna-se. Nós temos aqui justamente um caso de ênclise de pronomes, de verbo pronominal. Então, nós temos o hífen, certo?
Aqui também nós vamos perceber que nós temos a palavra nas redes sociais. Nesse contexto, observa-se um profundo mal-estar. Então, ó, quando nós temos o prefixo mal, quando o início é vogal, a gente vai fazer o quê? Usar o hífen, né? Junto com o mal. De forma cada vez mais rápida. Isso, antimisoginia. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, o prefixo tá com uma vogal e a palavra começa com uma consoante. O que, que eu vou fazer? Juntar, né? Antimisoginia é escrito juntinho. Contribui para a naturalização dessas práticas, sobretudo entre jovens, quanto à falta de iniciativas, ó, bem intencionadas. Olha só, ó, aqui o prefixo bem com a palavra intencionadas, ó, hífen nela, né? Por parte das plataformas digitais e das políticas pré-estabelecidas. Lembrando que aqui o prefixo pré obrigatoriamente vem acompanhado com hífen, certo? Combate à violência de gênero agrava o problema no meio sociocultural. Então, sócio termina com vogal e cultural termina com consoante. Aqui, ó, palavrinhas, letrinhas diferentes. A gente vai fazer o quê, ó? Juntar. Beleza? Pois é, em 2015 caiu a lei do feminicídio e eu lembro que na época eu também acertei esse tema. Eu lembro que eu olhei assim a conjuntura e eu disse, gente, essa lei está sendo aprovada logo no início do ano e é tão importante, então com certeza pode ser o tema da redação. E aí, eu acho que o Enem, ele leva muito isso como princípio, né? Ele sempre coloca temas que são importantes, e como é uma prova que mais de 3 milhões de pessoas fazem todo ano, é uma oportunidade de discutir temas sociais importantes. Então, olha só, viu? Eu acho que essa temática pode ser a correta. Bom, se você acertou, né, o nosso exercício, mandou para mim todas as observações, é porque essas regras ficaram claras para vocês. Eu fico muito feliz. Assistam as lives do Super Enem, fiquem aqui com a gente. Essas são as referências que nós utilizamos para vocês, tá? Alguns materiais aqui do INEP, algumas gramáticas que são extremamente importantes, e tudo isso vocês podem encontrar online, tá certo? E eu fecho a minha live com uma frasezinha do Paulo Freire que diz: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Um grande beijo. Fica aqui no Super Enem, que ainda tem mais uma live para você. Se você gostou desse conteúdo, salve para revisar antes da prova e nos siga nas nossas redes sociais. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.